Bienvenidos. En este video compartimos lo que fue la primera jornada de Historia, Patrimonio y Cultura, desarrollada en la Casa de la Universidad en la ciudad de Melo. Organizada por el Grupo de Amigos del Patrimonio Histórico y Cultural, la actividad se llevó a cabo en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad de Melo, con objetivo de reunir investigadores, docentes y referentes del área patrimonial de distintas partes del país y de Brasil. El encuentro se desarrolló el 27 de junio de 2025, que propició el diálogo, el intercambio y la reflexión en torno a la identidad, la historia y los desafíos de conservar y valorar el patrimonio cultural de nuestra región. A continuación, compartimos los testimonios y fragmentos de las exposiciones y ponencias más destacadas en esta enriquecedora jornada. Então, eu sou a professora Vera Medeiros, professora de literatura da Universidade Federal do Pampa. Estou aqui a convite da professora Carolina e vou então entrar nessa conversa sobre patrimônio histórico a partir da literatura. Precisamente a partir deste livreto, que ele por si só é, né, um patrimônio cultural, mas eu não vou tratar dele como patrimônio cultural, eu vou tratar dele como repositório do patrimônio cultural edificado da cidade, arquitetônico, né, da cidade, conforme vamos ver a seguir. Eu selecionei alguns poemas mostrando a visão que o poeta tem sobre alguns dos monumentos da cidade. E então, né, vou apresentar os poemas e essa visão. Por favor. Então, aqui temos esse material, né, a capa que eu acabei de mostrar, e uma das ilustrações que acompanha o volume. Este livreto ele foi produzido no ano de 1996, a convite da então secretária de Cultura, Desporto e Turismo da cidade, para comemorar o aniversário da cidade de Bagé. Aqui, então, é feito um passeio pela cidade através dos poemas do Ernesto Vaime, que é um poeta, escritor, nascido na cidade de Bagé em 1929, se não me engano, e falecido em 1997. Trago esse trecho e faço questão de lê-lo com vocês, para que vocês percebam o entendimento, né, do poeta com o qual eu compartilho, de como a literatura se apresenta nessa relação com o patrimônio. Pudesse cada estrofe ser praça, ser quarteirão, ser um bairro em cada página, e cada linha um arroio, cada letra um habitante da rainha da fronteira. Coubesse nessas folhas a cidade toda inteira. Então, a literatura oferece essa possibilidade de guardar uma cidade, mesmo quando a cidade se transforma ou quando a cidade, né, fica em ruínas, a literatura permanece como um testemunho. Então, pode ir. Então, aqui essa apresentação ela vai partir da concepção de que a cidade, para muitos teóricos, ela funciona como um livro, né? Um livro a ser lido, decodificado, interpretado e ressignificado. E ao longo do tempo, muitos foram os escritores de todas as nacionalidades que assim o fizeram, que reescreveram o livro da sua cidade. Bagé é uma cidade que tem por tradição preservar ou tentar preservar o seu patrimônio, ainda que, né, a gente quando chega na cidade perceba que há muito patrimônio edificado que deveria ser mais preservado ainda. Mas a cidade ainda guarda uma atenção para o seu patrimônio. E há muitos escritores na cidade
que se dedicam ao trabalho de escrever Bagé, né, de registrar a cidade, as suas várias facetas, e uma atenção muito grande. E essa atenção, então, eu trouxe os poemas do Ernesto Vaini, mas há outros grupos, né, outros poetas, escritores e grupos que se dedicam a esse mesmo trabalho. Então, aqui, pode passar, porque são as explicações que eu já dei. O primeiro poema que eu trago é justamente um poema em que Ernesto Vaini vai olhar para os casarões de Bagé. E há muitos casarões, e na apresentação anterior do PET, né, algumas imagens foram apresentadas. Então eu vou ler um trechinho. Eu gosto muito de ficar lendo os textos literários. Eu sei que muitos de vocês estão ouvindo em outra língua, não é? Mas mesmo assim vocês vão captar, né? E não tem como traduzir poemas, né? Eu não saberia traduzi-los. E dá gosto à arquitetura da cidade de Bagé. Palacete Pedro Osório, casarões assobradados. O do Dr. Oscarzinho, a mansão em que morou antes o Dr. Canteira, o do Jacinto Pereira, o do Barroso Fagundes. Nos arredores, a casa, que no passado foi do Visconde de Magalhães. Essa em Santa Teresa, onde também um teatro e capela fez erguer. No palco declamam almas, fantasmas nos camarins, gambiarras de poeira, e na capela responso de vozes já falecidas. Outros casarões se tinham, mas atrasado o progresso acabou o que era doce. Doce que o céu derrama nas taças e compoteiras, nos altos das platibandas. Então, o que esse poema nos traz, né? Esse registro, então ele faz a memória, traz o registro de alguns casarões, né? Nos traz a memória também de algumas figuras da cidade, e o poema ele também traz a visão desse poeta leitor da cidade a respeito do que se passou com os casarões, né? Casarões que havia outros se tinham, eles desapareceram em nome de um atrasado progresso. Então ele registra a memória do que já houve e aponta que algo se perdeu. Então, quando a gente observa ou faz a leitura desse poema, a gente, aproveitando aquela síntese que a linguagem poética, a linguagem da poesia é capaz de nos oferecer, né, a gente tem os dois momentos. A gente tem o momento da memória, do resgate da memória, e também a gente tem ali, né, a referência ao que já se perdeu. Então, pode passar. E aí eu tentei ilustrar, mas inclusive para a gente observar um pouco as nuances da visão do poeta. Então, aqui são alguns dos casarões que ele mencionou: o Palacete Pedro Osório, Santa Teresa, né, a Capela de Santa Teresa, o teatro. Evidentemente, o Ernesto ele não viu esta Santa Teresa. Isso aqui é toda a construção restaurada já no início dos anos 2000, né? Aliás, no início dos anos 2010, né? Mas aqui outros casarões, porque esses casarões ainda encantam a quem chega na cidade, não é? Sejam os casarões menos preservados, né? Ou esses aqui também, né? Assim, eles ainda são imponentes. Então, o olhar do poeta resgata, né, algo que ainda hoje nos encanta. Pode passar. Aqui acabamos de ver, né, um vídeo sobre a catedral, mirando a catedral por vários ângulos, e o poeta também vai tratar da catedral, justamente porque é um espaço tão central na vida da cidade. E olhem como ele faz novamente, desculpem, esse jogo entre o passado, né, e aquilo que fica, né, dessa memória. Entremos na catedral. Ir lá é fazer viagem nas carruagens da história e nas palestras da lenda. Por quê? Porque ele vai retomar aqui, né? Vai fazer referência à história, à Revolução Federalista,
e a lenda, né? Há uma lenda que ele menciona aqui. Frontispício tem imagem de santa que, pelo cerco da então igreja matriz, não sofreu nenhum arranhão, nem raspão sequer de bala, enquanto toda a fachada, de frente para o tiroteio, era de furos picada, era de rombos crivada. Se diz que em 93, quando faltou o que comer, eram carneados cavalos, suas carcaças são postas depois ao sol para secar. Bandeiras de couro cru a tremular, tataleando nas janelas desta igreja. Então, as lendas, né, em torno da igreja, quer dizer, ele fala da memória, mas ele também traz as lendas, e lendas estas que são desconhecidas, né, dos contemporâneos, quer dizer, dos contemporâneos de quando ele lançou esses poemas em 96 e quase 30 anos depois, muitos ainda que vão se deparar com esse texto vão conhecer essas lendas. Então, as palavras, né, escritas e fixadas pelo poeta acabam sobrevivendo muitas vezes às cidades de pedra, né, às cidades de matéria, de concreto. E aqui eu trouxe a imagem de novo, né, da catedral, que ele vai, então o que ele vai ressaltar? As igrejas, né? E essa imagem feminina, que há ali controvérsias do que ela representa, porque, mas aqui, né, como o Vane, ele fala de uma imagem de uma santa que ficou intacta, né, e há essa imagem, eu não sei se essa é a imagem, né, a que o Vane se referia, mas há lá essa imagem, eu vou atrás dessa informação agora. Bom, aqui, então, vem outros poemas sobre uma das praças, a praça que hoje nós chamamos de Praça do Coreto, né? Então, não, aqui é a estátua do Dr. Pena, que fica em frente à Praça da Catedral. Dr. Pena, um médico reconhecido na cidade e que vai se tornar um monumento. O interessante é observar, né, que ele faz essa fala do médico, né, como ele era um médico generoso, né, que um médico que foi coração, e agora que ele é um monumento, né, ele vai seguir acolhendo os mendigos, os bêbados, aqueles que passam frio e que ficam ao seu redor, né? Então, essa é a referência, pode só para a gente mostrar aqui, essa é a estátua do Dr. Pena na frente da catedral e que mereceu também o olhar atento do poeta. Aqui a gente passa para uma outra praça, onde a gente vai encontrar, então, né, ele vai fazer o destaque para a estátua do Silveira Martins, né, em que ele vai destacar o grande tribuno do Império e com um certo tom, uma certa leveza, humanizando, né? Então também achei interessante, porque as estátuas numa praça, as estátuas antigas numa praça, elas muitas vezes nos reportam a esses monumentos de celebridades, né? E o olhar de celebridades muito distantes. O olhar do poeta as humaniza, aproxima e dá inclusive esse ar meio pueril, porque aqui o Gaspar Silveira Martins, né, parece que vai saltar como se num trampolim para dentro com roupa e tudo do tanque do chafariz. Então essa projeção do Gaspar Silveira Martins como alguém que poderia se jogar no chafariz da praça. Me parece que o personagem histórico não teria essa leveza, né? Mas na perspectiva do poeta, ele tem. Pode? E aqui está o Gaspar Silveira Martins. Bom, aqui o Coreto, que também é um outro... Só 4 minutos? Nossa. O Coreto, que é um outro espaço da praça, né? Em que também vai olhar, né? O poeta olha a partir da memória, retomando, resgatando os costumes e também fazendo uma referência aos atos políticos. Então vejam que há uma preocupação em fixar não apenas o edifício erguido,
né? Mas esses outros detalhes que, sem um testemunho vivo, eles passam despercebidos. Então, passa longe do coreto. Eu quero referir que a maior parte destas imagens foram feitas pela Fernanda, que foi visitar ontem as praças para colaborar na organização desse material. Aqui é um poema sobre um detalhe da praça, Anjos e Cisnes. A Praça do Jardim, o nome pelo qual a praça era conhecida, com fontes que cascateiam. Nelas, anjo toma banho com sabonetes das flores, que ipezeiros amarelos lhe mandam para esfregar. Catinguinhas das axilas, justo onde nascem as asas. São 2 asas dele, uma delas para voar e mais outra de onde emana seu cheirinho de sovaco. Esse anjo abraça um cisne, figuram as suas penas as velas brancas de barcos, conquanto seja o palmípede, não mais que ferro batido. Então ele faz todo um olhar humanizando, né, essa estátua, tornando-a engraçada, né, delicada, inclusive, mas lá no fim ele lembra, né, que é uma estátua de ferro batido. Então ele vai, ele está no plano da fantasia, descrevendo a estátua, e ele nos puxa no final. E aí aqui nós temos, né, a foto que a Fernanda fez ontem, né, de um dos anjos, e ali uma outra, né? Então, e a outra ali com o cisne, tá? E realmente, né, tudo isso está lá. Eu já tinha, né, volta e meia leio, por vários motivos, esses poemas, mas ontem, assim, pensando nessa questão do patrimônio, me peguei, eu tenho que voltar lá para olhar esse patrimônio, né? E pode passar, deixa o obelisco, pode passar o obelisco. Aqui também é um outro monumento que merece o olhar do poeta. O prédio da prefeitura, em que ele vai destacar, né, o fato de que as várias janelas da prefeitura, por elas entram e saem vozes da população e pela sacada se ouvem direitos do cidadão. Né? Aqui o prédio. O IMBA, que é um outro prédio que talvez vocês conheçam, né? Em que ele vai, do conservatório musical, ele vai olhar todos os detalhes, né? Refletir sobre o que a pelota lá no alto do prédio significa, e finalizando, então, fazendo uma comparação com os sons celestiais. E eu acho que é isso. Deixa eu ver, passar. Então aqui essa a conclusão, enfim, comentário que eu já tinha feito, né? Então, assim como Ernesto Vaini, a gente encontra em muitos lugares esse testemunho das cidades, dos monumentos, feitos pelos poetas, né? Que são seres que andam flanando por aí, né? Sempre se dedicando a ver o que está posto. Então, esse patrimônio, né, material, ele precisa ser olhado, e a literatura contribui para esse olhar. Esse é o meu recado. Muito obrigada.